Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos lá, todo mundo falando de Homem-Aranha, 3 Homem-Aranhas, multiverso, Tobey Maguire, Garfield e Holland. Eu resolvi fazer a minha versão disso, então hoje teremos gameplay. Será nessa versão meio podcast, mas podcast original, né? Que eu não entendo, gente, essa questão de podcast agora ser um vídeo que está no YouTube. E eu queria saber se esses podcasts que tem no YouTube, eles existem também como podcast original, assim, me digam aí. Mas vou fazer a minha versão do multiverso do Aranha. Nunca neguei, nunca escondi que o Homem-Aranha sempre foi o meu super-herói favorito. Eu gosto muito do Homem-Aranha, X-Men e Spawn. Se eu tivesse que falar 3 histórias em quadrinhos que eu gosto muito, seriam essas. Em quarto eu colocaria o Super-Homem, sempre gostei muito das revistas do Super-Homem. E na verdade todos esses eu acompanho até hoje. O Spawn, eu sou muito fã, o Homem-Aranha, de maneira geral eu acompanho o que está rolando. O X-Men eu parei faz uns 3 anos, mas pretendo voltar. Então vamos lá. Vou usar o Dominus. O Dominus Homem-Aranha, que foi escrito por este que vos fala. Eu só vou colocar uma regra adicional, que é o seguinte: no começo de cada cena eu tenho um dilema. Eu vou falar, aparece mais um Homem-Aranha? Se cair 4, 5 ou 6, quer dizer que sim. E o meu Homem-Aranha original vai ser o Homem-Aranha do Holland. Então vai ser esse Homem-Aranha mais novo que começa a aventura. Deixa eu rolar aqui então a trama. Vamos lá. Caiu 4. Pessoas agindo estranhamente. Por toda Manhattan, Nova York, as pessoas estão agindo de forma muito esquisita. Né? Às vezes como se estivessem em transe, às vezes como robô. Às vezes se comportando de forma sem sentido. Você precisa, o que o Homem-Aranha pré-adolescente do Holland precisa fazer? 1. Encontrar o responsável. Quem é que está tornando essas pessoas nesse tipo de estranhamento, de atitude e tudo mais? Então, pessoas estão agindo estranhamente e o Peter Parker, Holland, precisa encontrar o responsável. Se não, 3. Mary Jane estará em perigo. A MJ estará em perigo porque, por incrível que pareça, todas essas pessoas se comportando estranhas, elas tentam de alguma forma capturar a Mary Jane. Então a nossa aventura começa com a Mary Jane escondida. Ela acabou de ligar para o Peter falando que pessoas estão tentando pegá-las. Ela saiu na rua e de repente tinha várias pessoas correndo atrás dela e ela se escondeu em um lugar. Vamos rolar aqui no lugar onde ela está escondida, num galpão abandonado. Ela correu, conseguiu entrar dentro desse galpão abandonado que fica mais ou menos próximo ao centro da cidade. Então tem uma regra X aqui no Dominus Homem-Aranha, que eu vou rolar um D6, se cair 1 e 2, eu começo como Peter. Quando ele recebeu o telefonema, ele estava numa situação que ele não pôde se transformar em Homem-Aranha logo de cara. Eu estou considerando que essa história ela está se passando entre o primeiro e o segundo filme do novo Homem-Aranha, tá? Então ainda não foi revelado para o mundo que ele que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E eu estou bebendo água. E não vou cortar isso na edição. Né? E aí eu vou fazer um parêntese, tá bom? Fiquei muito decepcionado com o rumo que o meu canal favorito na internet tomou, que era o MRG, Matando Robôs Gigantes. Eles estão fazendo uma edição em que não tem pausa entre uma frase e outra. Uma pessoa termina de falar, já entra outra falando, porque não pode ter pausa, porque se tiver pausa a pessoa vai parar de acompanhar, e não pode ter pausa e tem que ficar continuando infinitamente, porque se a pessoa respirar, nesse momento a pessoa o fã já vai ter mudado de canal. Gente, isso é uma ofensa ao público. É você falar, meu público é idiota e eu tenho que preencher todos os espaços possíveis, porque uma respirada o meu público vai clicar em outro lugar. Gente, eu me senti ofendido, eu nunca mais vou
ouvir e ver MRG na minha vida. Chamou o público de idiota. Pronto, desabafo, tá bom? Vamos voltar lá. Vamos rolar aqui. Caiu 2, então ele está com o Peter Parker em uma situação que não tem como. Então, vamos ver onde é que ele está. O Pete, ele está na casa da tia May e está recebendo uns amigos da tia May, uns vizinhos. Então, ele recebe o telefonema da MJ falando: Peter, eles estão atrás de mim, eu estou aqui, venha me salvar. Então, ele ainda está com o Peter. Ele precisa encontrar uma bela justificativa para poder sair de lá. Agora eu vou fazer o dilema. Aparece algum outro aranha? Se cair 4, 5 ou 6, 5. Caiu 2, não aparece. Então, por enquanto, o Peter Parker do Holland vai ter que se virar. Bom, ele precisa sair de lá de alguma forma. O que ele pensa? Ele vai dizer que ele tinha marcado um compromisso já com a MJ e que ele precisa sair vazado para poder encontrar, que é uma coisa de escola e tudo mais. Vamos ver se ele vai conseguir convencer o pessoal. Tem bastante gente lá na casa da tia May. Então ele consegue, é um desafio. 6, ele consegue, todo mundo entende, o pessoal sabe que tá rolando um affair lá com a MJ, parece que a tia May contou pra galera desse affair do Peter Parker. Então todo mundo dá aquele sorrisinho e o Peter vaza. Então essa é a primeira cena. A segunda cena é ele chegando lá nesse galpão. Vamos rolar um dilema para ver se aparece um outro Homem-Aranha. 2, ainda não aparece. Tem muitas pessoas cercando esse galpão. 1 a 3 não, 4 a 6 5. 3, não tem muitas. Tem umas 5, 6 pessoas, o galpão é grande. Então tem uma pessoa na entrada, uma de cada lado e 2 atrás. E aí o Peter chega lá já vestido como Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. E ele vai tentar entrar. Ele olha em volta, ele vê se tem algum local que ele possa entrar dentro do galpão. Sabe aqueles negócios que ficam girando, que faz a circulação do ar? Ele vai tentar achar um daquele. Provavelmente tem. Mas vamos perguntar aqui pro dilema. 4, 5, 6 é um sim. Caiu 5, tem sim. Então o Homem-Aranha já lança a teia, já pousa em cima do galpão. Né? Caiu meu D6, mas só precisa de um D6 no Dominus. Você não me vencerá, Dominus. E aí, com a força de aranha dele, ele levanta e entra lá. A Mary Jane tá lá de boa. 4, 5, 6, 5. 6. Tá lá sentada, tá lendo um livro. A Mary Jane fala: demorou pra chegar, hein? E nisso o Pete, ele pega a Mary Jane e leva ela até o telhado. E nisso ele joga a teia num prédio próximo. Sempre tem um prédio próximo, mesmo que ele estiver no meio do oceano. Ele joga a teia e a teia fica em algum lugar. E aí ele leva a Mary Jane até um local seguro no centro da cidade, no alto de um prédio. E aí ele quer conversar com a MJ, né? MJ, o que aconteceu? Por que esse pessoal começou a te seguir? Ela faz ideia? Caiu 4, sim, ela tem uma ideia. O que ela estava fazendo? Caiu 6, aqui na tabela de ação. Analisar. Ela parou no meio do centro da cidade, ela viu várias pessoas agindo estranhamente e ela parou para analisar o comportamento daquelas pessoas. Então, quando o pessoal viu que ela estava parada olhando para cada um deles, eles começaram a segui-la. E haviam pessoas conhecidas, a Mary Jane conheciam essas pessoas? Vamos ver. Caiu 1, não, apenas desconhecidos, o que foi mais curioso ainda. E nisso ela saiu correndo, o pessoal saiu correndo atrás. Aí o Peter, ele tenta ver, existia alguma coisa em comum com essas pessoas, alguma coisa que todas elas tinham em comum, eram todos homens, eram todas mulheres, todas estavam vestindo um determinado uniforme. Vamos perguntar aqui, 4, 5, 6, 5. 6, sim, muito bacana.
O que eles tinham em comum? Vou rolar aqui na coisa. 5. Rastros, não faz sentido. Todos eles, olha só, tinham as roupas sujas. As pessoas que seguiram estavam com as roupas sujas, como se antes disso elas tivessem passado por algum túnel apertado, por algum local apertado. Ela se lembra cinematograficamente, imagina essa cena, num flashback, e ela lembrando, né, uma mancha ali, um rasgado ali. É isso que as pessoas têm em comum, né? Então é isso, e nisso o Pete, ele leva a MJ para casa dela, está em segurança, não tem ninguém em volta, e ele decide investigar. O Peter Parker, ele decide investigar então o underground, o subterrâneo da cidade, onde tem os esgotos e tudo. Porque se as pessoas estão sujas, elas passaram por algum lugar apertado. Então o único lugar que ele consegue pensar é que foram os túneis dos esgotos. Então a próxima cena começa com o túnel dos esgotos. Não vou rolar para ver se ele está com o Pete, porque ele vai como Homem-Aranha. Vou rolar para ver se aparece um outro Homem-Aranha. 4! Ele desce lá e logo de cara ele dá de cara com quem? Com um outro Homem-Aranha. Agora vamos rolar. 1 a 3 é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, da primeira trilogia. E 4 a 6 é o Homem-Aranha do Garfield, dos dois filmes que são os meus favoritos. O meu Homem-Aranha favorito é o Garfield. E eu adoro aquele ator, eu acho ele fantástico. Eu acho aquele ator muito carismático. Então vamos lá. 1 a 3, Holland não, o Maguire, e o Garfield. Caiu 3, é o primeiro, o Tobey. Então ele tá com aquele uniforme. Agora eu vou rolar aqui. 1 a 3 ele tá com o uniforme normal, tradicional. 4 a 6 ele tá com o uniforme preto. 2 ele tá com o uniforme tradicional. Então o Holland entra lá, o Pete, e ele logo de cara ele esbarra. Eles dão um esbarrão de bater a cabeça mesmo, né, no Homem-Aranha. Aí fica um olhando pra ele, apontando com o dedo, né? O Holland aponta com o dedo, o Maguire aponta com outro dedo. E temos essa cena icônica nos undergrounds, no subterrâneo. E aí? Qual é a reação do Tobey, né, do Tobey Maguire? Vou jogar aqui na ação. Caiu 6, ele fica analisando. Então o Tobey, o primeiro Homem-Aranha, ele olha, bota a mão no queixo e fica olhando, né, no queixo. E o Holland, ele é sempre mais cauteloso, né, o Homem-Aranha do Holland. Ele também fica naquela, sem saber o que agir. No caso do Tobey, ele é mais analítico. No caso do Holland, é mais sem saber o que fazer mesmo, né? O Holland, ele é muito ingênuo. O Homem-Aranha do Holland, ele é muito inseguro. Então é isso que está rolando. E aí, o meu Homem-Aranha, para todos os efeitos, o Tobey, ele é um NPC. O meu Homem-Aranha, ele resolve conversar. Ele faz um: "Ei, quem é você?" E aí o Tobey fala: "Eu sou o Homem-Aranha." E aí o Holland fala: "Não, eu sou o Homem-Aranha." E aí o Maguire fala: "Não, cara, eu sou o Homem-Aranha." E nisso o Tobey, ele pergunta: "O que você está fazendo aqui?" Né? Vamos perguntar aqui, vamos jogar aqui: assunto, ação, coisa e qualidade. Então a resposta do Maguire tem a ver com 3: aluguel, coisa, correr, aliás, ação, correr, coisa, teia, e qualidade, 1, inteligente. Aluguel, correr, teia, inteligente. Não faz sentido esse aluguel. Eu vou ignorar esse aluguel, tá bom?
Não fica correr, teia inteligente. Ele estava seguindo rastros. Ele entrou. Ele estava perseguindo alguém. Quem ele estava perseguindo? O abutre. Ele estava perseguindo o abutre e ele encontrou pistas de que o abutre talvez pudesse estar escondido nos subterrâneos, nos esgotos. E aí ele começou a seguir as pistas. E quando ele entrou no subterrâneo, teve um flash de luz, né? Ele ficou momentaneamente cego e quando ele resolveu sair caminhando de novo, ele esbarrou com o Homem-Aranha do Holland, do Tom Holland. Foi isso que aconteceu, né? E aí o Tom Holland diz que ele está investigando pessoas que estão agindo estranhamente e que ele acredita que essas pessoas estiveram no subterrâneo porque todas elas estavam com as roupas sujas, como se estivessem passado por algum local muito apertado, né? E aí o Holland olha em volta, ele está muito suspeito. E aí o Holland resolve fazer algumas perguntas. Como você conseguiu seus poderes de aranha? O outro Homem-Aranha responde: caiu 4, sim. Ele conta a origem dele, que ele foi picado por uma aranha radioativa, né? E aí o Holland pergunta o nome, o outro responde Peter Parker. E aí o Holland fala: não, eu sou o Peter Parker. E aí fica um olhando pro outro e o Holland tira a máscara, né? E é a cara do Tom Holland, e o outro tira a máscara e é a cara do Tobey Maguire, né? E aí eles ficam encarando o outro sem saber o que fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta, um dilema. Aparece um outro Homem-Aranha? Vai, pelo amor de Deus. Eu não sou de tentar influenciar a história, mas se cair um 4, 5 ou 6 vai ser muito legal. Caiu 3, não aparece, uma pena. Eles ficam se encarando lá. E eu quero ver se o rosto do Maguire é de alguma forma familiar para o Holland. Ele vai fazer um teste de inteligência ou sabedoria aqui, vamos ver se ele passa. Passou! Ele realmente é um rosto extremamente familiar. Ele lembra ou de ter sonhado com aquele rosto ou de tudo. Ele fala: cara, eu te conheço de algum lugar. E o Maguire, ele tem essa familiaridade com o Holland? Caiu 5! Sim! Os dois ficam se encarando e também o Homem-Aranha do Tobey fala: cara, parece que eu já te vi antes. E aí fica nisso quando um barulho muito forte chama a atenção deles. E isso será assunto do Gameplay 2.